Fala, people. Vou fazer o seguinte, fazer mais um videozinho agora mais curto, fazendo uma interpretação, identificação do que a gente conversou aqui no texto, tá? Então, my wonderful family, ó, no texto não tem nenhum verbo to be, né? Só está descrevendo alguma coisa. Minha família é maravilhosa. Beleza, se tivesse o verbo to be, poderia ser my wonderful family is nice. Minha família é maravilhosa é legal, né? Aí sim tem um verbo to be. Então, vamos dar sequência, ó. I live in a house near the mountains. Aqui não tem verbo to be. Ó, o verbo que eu estou conjugando o I aqui, ele não é do tipo ser, estar, né? Ele não é do verbo be. Então não tem o I am, não tem she is, nada. Então isso aqui não tem o verbo to be. Beleza. I have two brothers and one sister. Aqui, ó, I have. Não é verbo to be também. And I was born last. Isso aqui já é um verbo to be. Isso aqui, ó. I am a teacher é o verbo to be, né? I am a teacher, eu sou um professor. I was a teacher é um verbo to be também, só que no passado, tá? A gente não aprendeu isso ainda, mas isso aqui é o passado de isso aqui, ó. Então é a conjugação do verbo be, isso aqui é o verbo be também, verbo to be, né? Conjugado. E aí no passado fica assim. Então o I é o was, o you é o were, depois a gente vê certinho, tá? Depois ele segue. My father teaches mathematics. Ó, meu pai ensina, não é verbo to be. And my mother is a nurse. É o verbo to be aqui, ó. My mother is. E por que é is? Porque é she. Eu poderia falar my mother is a nurse ou she is a nurse, né? Depois que eu já deixei claro que a gente está falando dela. Tá? Então tá aqui o nosso amigo verbo to be, conjugado com o she, vira is, como a gente viu aqui embaixo. Ótimo. Ó, então... my brothers are very smart and work hard in school. Ó, o verbo to be aqui, ó. My brothers are. Por que é o are aqui? É porque o my brothers, né? Vamos supor que eu falo, meus irmãos são muito inteligentes. Se eu fosse usar alguma coisa, ó, depois eu falaria assim, eles dão duro na escola. Então seria eles, tá? Eles aqui, ó, é o they. Então por isso que é are. They are. Então my brothers are. Tá? Sempre faz essa análise. O my brother se refere a quem aqui? Para tu saber como que vai ficar o verbo to be junto com esse sujeito aqui. Tá? Então, my brothers are very smart and work hard in school. Ó, my sister is a nervous girl. Ó, o verbo to be de novo aqui, ó. My sister is. Por que o is? Porque aqui tá como se fosse o she, né? She is a nervous girl. Tô falando dela. But she's very kind. De novo, aqui, ó, usou o she para não repetir. My sister is very kind, né? My grandmother also lives with us. Então, minha avó também mora com a gente. Olha só, por que agora, o verbo é morar? É o mesmo que esse aqui, ó. Que seria no infinitivo, seria como? To live. Mas conjugado com I ele vira live, conjugado com, cadê? Com my grandmother, que é she. Lembra que eu falei aqui, ó, que o verbo alguns verbos quando conjuga com she, he ou it, geralmente vai ganhar um szinho ou um ES, nesse caso aqui ganhou o S só, tá? Porque my grandmother é como se fosse o she, mas não é verbo to be. Beleza. She came from Italy, então ó, não é verbo to be, verbo came não é verbo to be. When I was 2 years old, aqui sim, ó, verbo to be, que é o am, né, no passado. Was, beleza? She has grown old, que não tem verbo to be, but she is still very strong. Ó, o verbo to be aqui, ó. She is. Aqui, is. She cooks the best food. Ela cozinha a melhor comida, não tem verbo to be. My family is very important to me. Olha só, my family. Por que virou... Por que é is aqui? Porque minha família é como se fosse ela, né? Minha família é muito importante, ela é muito grande também. Então é como se fosse o ela. Só que não é ela de mulher, então não é ela de she. É ela de it. O it também é is. Então, my family is very important to me. We do lots of things together. Nós fazemos muitas coisas juntos. O que verbo do não é o verbo to be. My brothers and I like to go. Olha só, my brothers and I gostamos. Né? Isso aqui não é o verbo to be. Tá? Olha só, my brothers and I, se eu fosse substituir por alguém aqui, seria quem? Somos nós, né? Então é o we. We like. Né? Seria assim, we like. Então qual que é o verbo que está conjugando com we? É o like. We like. Mas está vendo que aqui tem o verbo go também? Só que ele não está conjugando com we.
porque quem está conjugando com I é o like. Então, por isso que ele fica aqui, ó, to go. Ele fica no infinitivo. Como se fosse assim, ó, eu gosto, né? Mas o verbo é o quê? Gostar, no infinitivo. Mas quando eu conjugo com o sujeito aqui, eu, aí fica eu gosto. Mas eu gosto do quê? De falar. Olha só, esse segundo verbo aqui, ele não está conjugando, por isso que ele fica no infinitivo. Mesma coisa aqui. Mesma coisa aqui, ó. My brothers and I, seria o we, né? Like, conjuguei. Aí o outro verbo, sem conjugar, no infinitivo, é to go. Tá? Não se apega a isso aqui, ó. Agora começa a desapegar da tradução literal. Tá? Tem que pensar, my brothers and I, a gente gosta, we like, do que? Ir. Como é que se fala ir no infinitivo? É to go. We like to go para onde? Beach, tá? Aí depois a gente vai aprender preposição depois de alguns verbos. Então, por exemplo, eu gosto de ir para a praia. Eu gosto de ir para a praia. Olha só como tem aqui, ó. Ó, tem dois verbos, né? O ir e o gosto. Só o gosto está conjugando com eu. Então, né? Apesar do verbo ser gostar no infinitivo, ele fica eu gosto, conjugado com eu. Depois tem o verbo ir, que fica ir porque ele não está conjugando ninguém. Só que aqui depois vem uma preposição de lugar. Eu gosto de ir praia, fica estranho, né? Eu gosto de ir para a praia. Esse para é necessário para dar a noção certa da frase. Mesma coisa em inglês aqui, ó. I like. O que é I like? To go. Ir, tá? Mas eu gosto de ir aonde? Beach. Sim, fica estranho. I like go beach. Então tem um to aqui, ó, que não é a mesma função desse to. Ele é um to de preposição, como se fosse o para aqui, tá? Beleza? Então é isso aí, são dois to diferentes, só para não se perder ali no meio do negócio todo. My brothers and I like to go on long walks in the mountains. My sister likes to cook with my grandmother. Ó, o likes aqui, ó, porque ganhou S, porque é my sister, é she. Então ganhou um Szinho aqui. Não tem verbo to be. On the weekends we all play board games together. Não tem verbo to be. We laugh and always have a good time. Não tem verbo to be. And I love my family very much. Não tem verbo to be. Beleza? Seria isso pela aulinha de hoje. Até mais.